Olá, turma! Tema da aula é Globalização e um mundo conectado. Bom, o que é a globalização? A globalização pode ser entendida como um conjunto de transformações recentes na economia do planeta que possibilitou a ampliação dos fluxos de mercadorias e de capitais financeiros, e também uma integração social, política e cultural entre os países. Uma das características da globalização são as inovações tecnológicas e a consequente aceleração da difusão de informações. Os celulares, computadores e as redes de tecnologias integradas a eles, como a internet, o correio eletrônico e os aplicativos de mensagens instantâneas, revolucionaram o modo como as pessoas se relacionam com o mundo. Atualmente, os dispositivos interligados à internet fazem parte do cotidiano de bilhões de pessoas no mundo. Você já parou para pensar como era o acesso à informação quando não existia internet? Para responder essa pergunta, temos esse esquema que nos mostra a evolução dos sistemas de comunicação e informação ao longo dos anos. Nele é possível identificar quais eram os meios de comunicação e informação e como eles foram evoluindo através de novas técnicas e tecnologias, chegando até a era digital da internet. Agora a informação é em tempo real. Bom, com a globalização e redes de comunicações trabalhando em conjunto com as tecnologias, é possível obter as informações de maneira instantânea, algo que no passado levava horas, dias e semanas. Agora tudo ocorre em tempo real. Bom, a informação, como podemos ver, ela pode ser obtida através da televisão, através da rede de computadores, celulares e meios de comunicação. De maneira que, fazendo a junção destes dois, temos um mundo conectado, como na ilustração. Podemos ver pessoas de diversos lugares do mundo que, de certa forma, estão conectadas através da internet. O mundo digital e as redes sociais. Cada vez mais as pessoas acessam a internet para fazer pesquisa, ler notícias e compartilhar ideias, interesses em comum, mensagens e até fatos da sua vida pessoal. Tudo graças ao desenvolvimento e à difusão de tecnologias de informação e comunicação. Bom, o uso das redes sociais vai muito além da diversão, pois as redes sociais constituem um meio de disseminar informação e opinião. As redes sociais podem ser usadas para comunicar ao mundo o que está acontecendo em tempo real. Um grande exemplo disso é que se tornou comum utilizar redes sociais para organizar manifestações. Um grande exemplo é as manifestações do movimento Black Lives Matter que ocorreram nos Estados Unidos, após a morte de George Floyd, que foi brutalmente assassinado durante uma abordagem policial. A sua morte teve como consequência inúmeros protestos em decorrência da violência contra os negros. Esse movimento influenciou manifestações em diversos lugares do mundo, sendo o Brasil um deles. Vale lembrar que isso ocorre devido ao mundo estar conectado através das redes de comunicação oriundas da internet. Este movimento ganhou força em várias esferas da sociedade, sendo o futebol uma espécie de vitrine para este movimento. Alguns jogadores, no minuto que antecede o início da partida, se ajoelham no campo em forma de protesto. Na Eurocopa de 2020, que está sendo realizada em 2021 devido à paralisação do futebol por conta da pandemia, alguns jogadores se negaram a se ajoelhar em prol do movimento e foram duramente criticados nas redes sociais e até vaiados pela torcida presente nos estádios. Isso mostra a força que as redes sociais possuem. Apesar de toda a facilidade que temos ao acesso de informação, necessitamos ter um cuidado maior sobre a vericidade das notícias e as informações que temos acesso. Se tornou comum no mundo a circulação de notícias falsas nas redes sociais. Estas notícias ficaram popularmente conhecidas pelo termo fake news. Há inúmeros escândalos envolvendo as fake news. Um grande exemplo disto foi a influência que as fake news exerceram nas eleições para presidente nos Estados Unidos e também no nosso Brasil. Por isso é bom sempre checar a fonte das notícias, para que você não seja influenciado por algo que não apresenta um conteúdo verdadeiro. Durante o período da pandemia, por exemplo, as fake news envolvendo o coronavírus e a vacinação se tornaram comum, causando muito pânico na população.
a desigualdade e o acesso à informação. Neste mapa, nós temos como dados a população com acesso à internet, podendo observar uma grande diferença entre os países da África, que possuem menos de 25% de acesso à internet, e os países da Europa e Estados Unidos, que apresentam entre 76% a 100%. Essa diferença se dá ao poderio econômico destes países, a diferença que há entre a economia de cada um deles, pois as tecnologias que possibilitam acesso à informação são caras, e os países que não apresentam uma economia bem estruturada acabam apresentando um índice baixo de acesso à internet e à informação. Durante o contexto da pandemia, isso ficou bem evidente, pois houve a necessidade de se ter acesso à informação para acompanhar as aulas remotas. Há duas tirinhas que ilustram isso. Na tirinha da esquerda, há um garoto no conforto da sua residência, assistindo a aula através de seu notebook, enquanto na janela do lado de fora há um garoto em pé, tentando acompanhar essa aula. Já na tirinha da direita, podemos notar inúmeras desigualdades. Há um garoto no conforto da sua residência, usando um notebook, um tablet, seu fone de ouvido, sentado numa boa poltrona, sua TV ligada. No fundo temos prédios, uma grande universidade, ou seja, esse garoto mora em um bom lugar. E ao seu lado, à direita, mostra um garoto numa casa simples, sentado apenas copiando, sem ter o conforto que o garoto da esquerda possui. Essa desigualdade ficou muito evidente durante a pandemia, onde muitas crianças não puderam ter acesso à internet e foram prejudicados, pois não conseguiram acompanhar as suas aulas, sendo assim não obtendo conhecimento. Com o conteúdo ministrado até aqui, é possível entender os processos que levaram a informação e a comunicação a se tornarem o que elas são hoje. Com base no conteúdo da aula, como você imagina que será o mundo da informação no futuro? Abuse da sua imaginação e responda aí nos comentários. Obrigado, pessoal!